Meus amados, bom dia. A palavra de hoje está lá em Ageu, capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vês agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada àquela. Muito oportuno essas palavras para os nossos dias, porque o Senhor nos faz a lembrança diária de todas as promessas que Ele tem colocado em nossas vidas. A Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que decretou algo no passado, seja por boca de profeta, seja por revelação da palavra de Deus, seja por sonhos, seja até mesmo por visões. Fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que falou. Meus amados, o que nos mantém vivo, a nossa esperança, é justamente viver as promessas do Senhor. São essas promessas que nos mantêm vivos diante de um Deus tão grande, conforme a sua palavra diz. Porque nós passamos por situações, até o dia de hoje, eu creio que não só eu, mas vocês também, aonde vivemos uma promessa e às vezes pensamos, será que Deus está tardando com as suas promessas? Creio eu que Deus, Ele só manifestará as promessas dele completas na vida de um homem ou de uma mulher, quando este homem ou esta mulher estiver aonde Ele quer, no centro da sua vontade, capacitado conforme o seu espírito para viver tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos ou colocar diante dos seus caminhos. Nesse capítulo, há uma palavra que diz: esforça-te, ó Zorobabel. Diz o Senhor, esforça-te. Nós temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar dia a dia a permanecer até mesmo na presença do Senhor. Nos esforçar até mesmo a ter mais discernimento, mais entendimento, tanto na vida secular como na vida espiritual. Porque se Deus capacita o não capacitado, nós temos que buscar essa capacitação diária para ser cabeça, para não ser mais cauda, para andar por cima e não andar mais por baixo. Então nós que somos sacerdotes da casa do Senhor, pastores, obreiros, oficiais em gerais, temos que se esforçar diante de Deus, para que o povo desta terra venham reconhecer o próprio Deus através do nosso trabalho, através das nossas pregações, através daquilo que nós falamos ao povo dia a dia, através das curas impostas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, através dos atos proféticos que se cumprem no mesmo dia, porque o Senhor é conosco. Se Deus era com Zorobabel, se Deus era até mesmo com Ageu naquela época, e ele falava assim, diz o Senhor dos Exércitos, por acaso não é o mesmo Deus de ontem, sendo Ele o Deus de hoje, e não será Ele o Deus de amanhã? Por acaso Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa, e recue Ele nas suas promessas? Segundo a palavra da aliança que fez conosco, segundo os sonhos proféticos que nos revelou, segundo toda profecia que se levantou ao nosso favor? Por acaso nós não estamos como naquela época, como aquele povo que estava saindo do Egito? Mas o Espírito do Senhor não permanece em nós? Não está no meio de nós? Então para que temer? Para que temer mal maior, sendo que Deus é conosco em tempo e fora de tempo, sendo que o Senhor dos Exércitos está à nossa frente, a quebrar grilhão, a arrebentar as muralhas e nos mostrar as coisas grandes? Porque o Senhor dos Exércitos sempre fala, assim diz o Senhor.
Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherão esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Essa casa espiritual tanto é o altar aonde se adora a Deus, como a nossa própria casa espiritual, como a nossa própria vida espiritual. Fiel é Deus para nos adornar dia a dia, para nos alimentar, para nos dar saúde, para nos manter de pé. Porque se Deus quisesse, Ele já teria nos aniquilado. Se Deus quisesse, Ele já teria nos tirado a vida. Porque uns murmuram, outros blasfemam, outros são soberbos. E aquele que diz que não peca, esse faz a Deus mentiroso. Quer fazer de Deus mentiroso. Por acaso não é Deus fiel para acrescentar toda a prata, todo o ouro? Porque se Ele falou para Ageu que Ele acrescentaria naquela época, por que não acrescentaria nos dias de hoje? Se Ele é o Senhor dos Exércitos, se Ele é a majestade, cheia de glória, cheia de princípios, de soberania, e Ele fala que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Por acaso o nosso sofrimento não compensou? Por acaso o nosso sofrimento não passou diante dos olhos do Senhor? Por acaso as decepções, as contendas que se levantaram, as palavras, pessoas perseguindo todo santo dia, pessoas batendo à sua porta, dívidas sem pagar, empregos fechando porta na cara dos crentes. Por acaso, esta última glória desta casa não será maior do que a primeira? Porque Salomão falou que é melhor todo o fim do que todo o começo. Quando o Senhor dos Exércitos diz que Ele fará grandes coisas por nós, é porque Ele fará. E neste lugar Ele fala que vai dar a paz. Neste lugar Ele fala que Ele, por intermédio dos profetas, Ele vai perguntar a todo sacerdote a respeito da sua obra. Então nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos em terra para fazer a boa obra do Senhor, porque nós vamos ser cobrados. Independente se Deus abençoa ou não, nós temos que nos levantar, pedir misericórdia e falar: Deus, nos abençoa, não nos deixe debaixo da vergonha. Pai, o Senhor conhece a minha estrutura, conhece a minha vida, sabe aonde eu vou, como vou, da maneira que fico e da maneira que retorno à minha casa. Pai amado, se alguém naquela época levava até mesmo carne nas orlas santas das suas vestes, levavam pão, guisado, vinho, azeite e outros mantimentos para ser santificado na casa de Deus, gera em nossas mãos para que a gente leve também a tua casa o direito e a herança da tua casa. Porque, Senhor, o Senhor é conosco. Nós não temos que nos contaminar com este mundo, nem com esse corpo mortal. Em nome de Jesus, por troca de alguma coisa, por troca de emprego, por troca de cadeira, por troca de comida ou por troca de vestes, ou até mesmo por troca de bens, nos vender facilmente a este mundo e a sua concupiscência. Nós não precisamos disso, porque nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Senhor que é dono de tudo. Porque o Senhor é Deus e o Senhor honra os teus filhos. O Senhor não gosta da imundícia. Mas, Pai, em nome de Jesus, olha para o nosso coração. Abençoa as nossas vidas no dia de hoje. Assim como era aquele povo na época de Ageu, assim é este povo no dia de hoje, necessitado do Senhor. Um povo que te clama e que te chama. Assim é esta nação, cheio de corruptos. E nós te pedimos, derruba cada um, Pai. Não deixa ninguém assentado, roubando a nós. Senhor dos Exércitos, nós somos obras das tuas mãos. Nós somos feitos por ti. Tudo que nós oferecemos a ti é pouco, porque do Senhor é a terra, a plenitude da terra,
e o Senhor dá ela aos filhos dos homens para que dela se farte. Senhor dos exércitos, nós te rogamos, considera isso. Considera, Pai amado, os preços pagos, os joelhos dobrados. Considera as orações. Considera, Pai amado, as idas e vindas na tua casa. Desde o dia, Pai amado, em que nós resolvemos pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré para confirmar todo ato profético ao nosso respeito, porque antes o Senhor nos escolheu e não foi nós que escolhemos a Ti. Pai, nós lançamos pedras fundamentais, para que o Senhor, Pai amado, como pedras vivas, nos considere diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Chegou uma época tão difícil que o Senhor tem que nos ajudar. Tem que se levantar e mostrar o Teu poder. Não porque eu estou pedindo, mas por causa da situação. Que adiantaria, Pai, te adorarmos, levantarmos louvores, clamores a Ti e não ver o Deus da palavra agindo. Senhor dos exércitos, se sucedeu naquela época essas coisas, as perseguições, pessoas tentando, Pai amado, até mesmo não deixar que a Tua casa seja edificada, assim também é nos dias de hoje. Pessoas se levantam contra pessoas. Pessoas, Pai amado, simplesmente não acatam, não concordam com o ministério de outras pessoas. Pai, nós somos um. O cabeça é o Senhor. Nós somos como um grão de areia na palma da sua mão. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, ó Deus de Israel. Fere os nossos inimigos se necessário. Se levanta contra eles. Se mostra, Pai amado, em nosso meio. Porque nós necessitamos do Senhor. Em toda a obra das nossas mãos, Pai amado, nós queremos o resultado dela, segundo Mateus capítulo 20, que diz que o Senhor da vinha saiu pela madrugada a assalariar todos os seus trabalhadores. Nós precisamos de salários. Salários de bom obreiro, salários de bom pastor, salários de apóstolo, de bispo, salários de oficiais da tua casa. Pai amado, não há entre nós quem te louve em espírito e em verdade, o Senhor sabe disso. Mas considera, eu rogo ao Senhor, as obras feitas na sinceridade. Deste dia em diante, ou das obras passadas. Deste dia, Pai amado, para a frente, se levanta ao nosso favor. Faz alguma coisa para que mostre nesta terra que o Senhor é grande sobre as nossas vidas. Senhor, nós não temos mais sementes no celeiro. A única semente que temos é a Tua palavra em nossas bocas. Mas nós não temos nem a provisão, Pai amado, para se manter. Pastores, Pai amado, tendo que pagar aluguéis. Pastores, homens de Deus, que deveriam, Pai amado, ter paz, como diz a Tua palavra, eis que vos deixa a minha paz. Pai, Tu és a videira, Tu és a figueira, Tu és a romeira, Tu és a oliveira, mas esta não tem dado os seus frutos. Mas o Senhor falou para Ageu, no versículo 19 de Ageu 2, mas desse dia em diante vos abençoarei, como profeta do Senhor, como homem de Deus. Eu selo esta palavra na terra, que de hoje em diante o Senhor vai nos abençoar, que de hoje em diante o Senhor vai se levantar a nosso favor. Eu ligo na terra para que seja ligado no Teu reino. Não deixe a Tua palavra ficar passando vazia. Pelo poder do nome de Jesus, mas que ela cumpra na terra o efeito para que foi demandada. A palavra é Tua e não é minha. Saiu dos Teus lábios e não dos meus. Eu sou apenas homem, Pai, sacerdote da Tua casa, pedindo a Tua bênção, pedindo a palavra do Senhor, que ela venha sobre as nossas vidas. Não só uma, não só duas, mas 3, 4, 5 vezes se necessário. Assim como o Senhor falou com o profeta Ageu, assim como o Senhor falou com Zorobabel, o governador de Judá, dizendo que faria tremer os céus e a terra, assim fala conosco.
O que nós temos, Pai amado, de diferente deste povo? É porque eles são a raiz de Davi e nós somos galho enxertado e não merecemos a tua força como eles mereceram. Transtornai, Senhor, os reinos, se necessário. Destrua a força dos reinos dos gentios, do reino de Satanás. Mostra o teu poder entre eles. Transtornai, ó Deus de Israel, os carros, que neles eles andam. Os cavalos e os seus cavaleiros, que caiam por terra. Que todo demônio, que todo principado e que toda potestade, que toda horte maligna, reconheça em nós o poder de Deus. Cada um pela sua espada do seu irmão, Pai amado, seja ferido. Todo aquele que se levantar com a boca dolosa contra as nossas vidas, visita a casa deles, porque da mesma maneira que planta se encolhe, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos cansados de ler uma palavra e não ver o resultado dela. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Ou o Senhor é sim, sim, ou o Senhor é não, não. Mas o Senhor tem que se manifestar, não por causa de nós, mas por causa da tua palavra. Porque o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor é a majestade que se assenta num reino de glória. Torna-te para nós como o Senhor se tornou para Zorobabel, o teu filho, para Salatiel, para Argeu, para Esdra, para Neemias, para Zacarias. Levanta-te, Senhor, como o Senhor se levantou para eles. Mostra-te, Senhor. Sela com o teu anel. Mostra, Senhor, que o Senhor é Deus conosco. Porque, Pai amado, eu sei que o Senhor me escolheu para ser filho. Mas eu também te escolho para ser pai. Eu também te escolho para ser meu Deus. Eu também te escolho para ser o meu Senhor, o Senhor dos Exércitos. Para ser o Criador da minha vida, para ser o Senhor, o Deus que tudo pode. Para ser Jeová Jireh, para ser Yahvé, o Tetragramaton. Para ser o Alfa, o Ômega. Para ser Jeová Shalom. Para ser Yeshua Hamashia sobre as nossas vidas. Pai, eu intercedo aqui por todo aquele que está intercedendo por esse ministério. Eu intercedo aqui por toda casa, que cada anjo agora da parte de Deus esteja visitando essa casa. A casa dos intercessores, da Cleusa, da Valquíria. Pai amado, a casa da Maria. Deus, a casa da Nete. Meu Senhor e meu Deus. Visita a casa dessas pessoas, de muitas outras pessoas que existem. Visita a casa. Mostra para eles que tu és um Deus grande. Mostra que o Senhor é Deus conosco. Visita, Pai amado. Visita com poder e graça. Pai, nós não podemos ficar na ilusão de uma palavra do Deus dos antigos, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, nós estamos vivos e eles estão mortos. Venha sobre as nossas vidas, ó Deus Todo-Poderoso. Venha sobre as nossas vidas, ó Senhor da Glória, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Exércitos que pagou o preço por nós naquela cruz. Santo Espírito de Deus, mostra a tua força em nosso meio. Anjos do Senhor, haja ao nosso favor, porque vocês foram mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Rei da Glória, o Todo-Poderoso e o Criador de todas as coisas. Graça e paz. Aleluia. Graça e paz.